Olá, bom dia. Nós vamos falar um pouco sobre doenças infecciosas e o nosso tema ele vai dar foco na doença de Chagas. E esse trabalho ele é destinado à disciplina de protista, que tem como professora a professora Ellen, e a nossa os componentes da nossa equipe sou eu, Ana Beatriz. Tainá Cristo. Tainá Heloíse. E Vivian Reis. Pois bem, aqui a gente apresenta um pouco do que nós vamos falar durante o nosso trabalho. Temos um pequeno sumário que nós vamos apresentar as características das doenças, os métodos de transmissão, os sintomas, vamos dar um pouco das características do patógeno, sua morfofisiologia, algumas medidas de prevenção e controle referente à doença de Chagas, e descrever o seu cenário mundial, o seu cenário regional, que no caso é o estado do Pará, e o seu cenário nacional. A doença de Chagas, causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, é um problema de saúde a ser enfrentado no país que afeta muitas pessoas, principalmente da região amazônica, como a gente sabe aqui no estado do Pará. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico da doença, aumenta-se o sucesso do tratamento. Ao identificar um paciente com suspeita de infecção aguda, o profissional do serviço da saúde deve preencher uma ficha de notificação no site do Ministério da Saúde do Brasil. As informações contidas nele servem de identificação para saber as áreas de risco, facilitando a atuação preventiva do Ministério da Saúde. Ou seja, se você conhece alguém que foi infectado ou está com suspeita da doença, deve urgentemente avisar alguém do sistema de saúde da sua cidade. No gráfico abaixo, mostra-se o comportamento das formas de transmissão da doença de Chagas aguda no Brasil ao longo dos anos. A gente pode ver que os dados aqui abaixo estão de 2007 a 2015. Já não são dados tão atuais, mas a gente consegue ainda por cima dele ver como a doença de Chagas está sendo contaminada no Brasil durante esses anos. A gente consegue ver nas linhas de amarelo, que são as mais altas, que é a infecção oral, que é por via de alimentos contaminados, principalmente aqui no norte, que se dá por meio do açaí. O outro tem os fatores não identificados, que a gente não tiveram estudos que ainda conseguiram identificar como essas pessoas conseguiram se contaminar com a doença. E também tem o fator vetorial, que são as fezes do triatomínio após a picada, no caso do parasita. Pode passar, Ana. Pois bem, a gente falou um pouco da introdução do surgimento da doença e a Vima falou sobre a transmissão. Adentrando um pouco mais sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre os agentes transmissores, que no caso, como ela disse, são os triatomíneos. Esses triatomíneos, ou barbeiros, popularmente chamado, eles são insetos da ordem Hemiptera, da família Redonvidae, perdão se eu estiver pronunciando errado, e da subfamília Triatomini. E nós damos aqui destaque para esses três gêneros, devido à sua grande importância médica, por serem os que estão mais ligados à transmissão da doença. E esses triatomíneos têm nomes vulgares pelo Brasil, como barbeiro, chupão, bicudo e muitos outros, além de ter outros nomes pelos lugares da América. E aqui nós temos um pouco da sua evolução, do seu ciclo de vida. São animais parometabólicos, ou seja, eles sofrem transformações, porém não são verdadeiras metamorfoses durante o percurso da sua evolução. E como vocês podem ver, esse ciclo ele se dá por um ovo, que vai eclodir em um inseto áptero, que no caso é a ninfa no estágio 1, e durante o seu ciclo de vida ele vai ter 5 ecdísios, ou seja, 5 mudas, que serão animais sem asas e sem genitálias. Até que ele chega no processo de se tornar um animal adulto, que vai ser um inseto alado. E vale destacar que quando eclode a ninfa, não é um animal que nasce contaminado. Ele vai se contaminar após ingerir sangue contaminado. E destacando aqui, o tempo de vida pode variar de 6 meses
a 2 anos, dependendo da espécie. E, dando um pouco sobre o hábito desses animais, eles se nutrem de sangue, ou seja, eles são hematófagos obrigatórios, já que o sangue vai ser indispensável para o seu crescimento e para ele passar por todo esse processo destacado aqui. E é justamente por isso que eles procuram proximidade aos homens ou aos animais, são os provedores desse sangue. E eles tendem muito a se adaptar à vida no domicílio, onde eles se escondem durante o dia, entre as paredes, lugares escuros, cantos de móveis, e à noite eles saem justamente para se alimentar. Dando um pouco mais de destaque para esses mecanismos de transmissão, nós temos aqui os casos que são mais abundantes, os métodos que são mais abundantes. Temos aqui o caso vetorial, que é o segundo caso mais abundante, como a Vivian mostrou. E no caso, esse aqui é a vetorial clássica, que é quando o hemíptera contaminado pica o vertebrado, que pode ser um humano, no caso da foto é um humano, mas pode ser um outro animal. E ao picar, ele defeca ou urina, e nessa picada há coceira. Quando o indivíduo coça, o parasita adentra seu tecido, chegando às suas células, que pode até levar à apoptose de algumas células e até falência dos órgãos. Aqui a gente tem o caso mais abundante, que é o oral, onde o inseto vai defecar ou urinar nos alimentos. Temos aí o açaí, mas pode ser cana, pode ser milho e alguns outros. E pelo fato desses alimentos não passarem pelo tratamento adequado, quem consumir o alimento vai se contaminar. E assim, temos a maioria dos casos vindos daí. No terceiro caso, nós temos transfusional, que agora ocorre bem menos, mas no decorrer da história, proveniente do êxodo rural, muita gente da zona rural foi para a zona urbana, contaminados, e após fazer transfusões de sangue ou doarem sangue, essas coisas, levaram o parasita. Aqui embaixo nós temos as outras possibilidades, que são aqui que acontecem bem menos, mas vale ressaltar, que são os acidentes laboratoriais, com a manipulação de amostras, a transmissão da gestante para o feto e transplante de órgãos contaminados, que ocorrem bem menos. Pois bem, falamos sobre contaminação, sobre transmissão, mas contaminação com o quê? Transmissão de quê? Temos aqui o Trypanosoma cruzi, que é o parasita responsável pela doença de Chagas. Vamos dar um pouco sobre sua morfologia agora e algumas características. O Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário da ordem Kinetoplastida e da família Trypanosomatidae. E é caracterizado pela presença de um único flagelo e de uma organela contendo seu DNA, que é denominada de cinetoplasto. E essa organela vai estar localizada na mitocôndria. Pois bem, durante sua vida, o seu ciclo evolutivo ele vai passar por 3 formas evolutivas, sendo triplomastigotas, epimastigotas e a mastigota. E essas fases elas são identificadas morfologicamente pela posição do cinetoplasto com relação ao núcleo da célula e a emergência do flagelo, sendo a triplomastigota, que é o estágio infectante, onde o cinetoplasto está na parte posterior do flagelo, a epimastigota, que é a forma de multiplicação no vetor ou meio de cultura, vai ser quando o cinetoplasto está na posição anterior ao núcleo. Já a mastigota, que é o estágio evolutivo que se multiplica dentro da célula hospedeira, ela se apresenta sob forma arredondada com um flagelo inconspícuo. E uma observação, o Trypanosoma cruzi possui um ciclo de vida heteróxeno, ou seja, ele necessita de 2 hospedeiros, que vai ser o invertebrado e o vertebrado.
E ele vai se multiplicar de forma intracelular no vertebrado e extracelular no invertebrado. Aqui tem uma descrição, eu fiz um esquema sobre o ciclo biológico do parasita no hospedeiro invertebrado e no hospedeiro vertebrado, onde, em primeiro momento, no hospedeiro invertebrado, nós temos o triatomínio, ou barbeiro, que ele vai ingerir sangue contendo o Trypanosoma cruzi na sua fase triplomastigota. Esse parasita vai para o estômago e vai se diferenciar em epimastigotas, que no intestino médio se multiplica por divisão binária simples, e na porção final do tubo digestivo ele vai se diferenciar em triplomastigotas metacíclicos, que são os que são eliminados nas fezes e nas urinas. E passando já para o hospedeiro vertebrado, nós temos o triatomínio com o Trypanosoma cruzi, que ele vai picar ou vai defecar no alimento, transmitindo assim para o homem o parasita na forma de triplomastigota metacíclica. Aí ele vai penetrar na pele, vai cair na circulação sanguínea, vai invadir as células fagocitárias. E aí ele vai se diferenciar em amastigotas, que vão se multiplicar por divisão binária simples e se diferenciando novamente em triplomastigota. E daí caem na corrente sanguínea, invadindo tecidos ou órgãos, levando algumas células à apoptose e pode até chegar à falência de alguns órgãos. Daí se reinicia o ciclo celular. Aqui eu vou mostrar algumas formas de trypanosoma, que a gente pode ver que eles têm um núcleo ovoide e que está próximo à extremidade anterior, ou seja, na parte flagelada. E temos o trypanosoma jovem, que é o recentemente emergido dos tecidos, que nós chamamos de forma fina. Ele tem um corpo delgado, um núcleo alongado e possui rápida movimentação de translação. Eles são muito comuns no início da infecção. Já o trypanosoma adulto possui formas largas, um núcleo mais arredondado e ele possui um movimento constante, porém ele tem pouquíssimo deslocamento microscópico. E aqui na evolução intracelular do parasita eu trouxe um vídeo para ficar mais explicativo e vou abrir para vocês. Aqui nós temos o parasita, ele está sobre a superfície de uma célula, logo está tentando entrar na célula. E a infecção pode ocorrer no interior de diversas células, de diversos órgãos e tecidos. Aqui ele já está dentro de uma célula, ele vai se reproduzir dentro dela. E aqui ele está com uma forma de corpúsculos arredondados, sem flagelos ou membrana ondulante. A célula vai começar seu processo de divisão, onde pode ver que vai começar uma grande confusão na membrana, para mostrar que a célula está se expandindo, no caso, e que ocorre o processo de separação, de divisão. Reparando que na parte de cima ficam muito mais parasitas que na parte de baixo. Os parasitas se dividem por divisão binária sucessiva, e aqui já pode ver que eles lotaram a célula e já apresentam flagelos, mas no seu interior, pequenos flagelos no seu interior. Logo depois, eles vão crescer e os flagelos também vão crescer e ficar, no caso, agora pelo lado de fora. Eles começam a se mexer, se movimentar para frente. Agora estão bem grandes, bem alongados, compridos e continua sua movimentação. Aqui eles vão até romper a membrana da célula, onde eles vão entrar na corrente sanguínea e podem entrar em outras células, ir para outros órgãos e até passar para o barbeiro, se ele picar a pessoa contaminada, para levar essa transmissão para frente. Aqui, ó, podem reparar pela pulsação,
são uma célula cardíaca e quando há infecção em uma célula, geralmente a cardíaca ela é trocada por uma célula que perde a capacidade de se contrair. Com o decorrer do avanço da doença, essa doença pode enfraquecer o coração e levar até a morte do indivíduo contaminado. Agora nós saímos um pouco do que a Ana falou, a gente fica até assustado realmente com a doença de Chagas. Tem um assunto muito interessante quando a gente estuda um pouco mais sobre essa doença, é o que são reservatórios do vírus? Bom, os reservatórios dos vírus são aqueles animais que apresentam Trypanosoma cruzi na circulação sanguínea e nas suas musculaturas dos órgãos. Por isso, eles são considerados infectados. Mas a gente tem que entender que nem todos os animais reservatórios apresentam aspectos de doente. Ou seja, determinado animal pode pegar o Trypanosoma cruzi, ele vai entrar dentro desse animal, só que ele não vai ficar com aquele aspecto doente. Ele vai ficar normalmente e a gente não vai nem perceber que esse animal está contaminado. Alguns exemplos de reservatórios descritos aqui no nosso slide são a mucura, o tatu, o macaco, o veado, a preguiça, cachorro e entre outros animais. Esses animais podem ser encontrados em diferentes ambientes, tanto o silvestre, que é na mata, no peridomicílio, que são próximos às casas, e no intradomicílio, que são até mesmo dentro de casas, como a Ana falou, que eles podem ficar escondidos em alguns cantos escuros ao redor da nossa casa. E um fato curioso também são que aves, que são galinhas e patos, e répteis, que são cobras, lagartos e outros animais, embora sirvam de fonte de alimentação para o triatomínio, eles não se infectam. O triatomínio vai lá, se alimenta dele e tudo, mas esses animais eles não vão se infectar. Pois o Trypanosoma cruzi não sobrevive nesses animais. Portanto, esses animais não são considerados reservatórios, lembrando que são algumas aves e alguns répteis. Pode passar. Bom, agora tem a questão daqueles animais que se contaminam, que são os vertebrados sensíveis. Claro que são os humanos, animais domésticos, como cães e gatos, roedores, tatus, gambás e uma diversa infinidade de outros animais. A gente pode ver aqui, né? Vou puxar aqui. O cão e o gatinho são a minha cachorra e a gatinha da Tainá. E esses humanos aqui somos nós, daqui do nosso grupo. Portanto, a gente vale lembrar, né, que tem aqueles animais que não são os reservatórios, que eles vão pegar a doença, mas eles não vão ser reservatórios, eles não vão passar adiante, eles não vão ter aspectos doentes, vão ter aqueles que vão pegar a doença, mas ela vai morrer ao longo do tempo, e tem aqueles sensíveis, que somos nós, e esses outros que estão aqui no slide. Quanto à patogenia da doença de Chagas, a infecção chagásica ela apresenta duas fases bem distintas. A fase aguda ou inicial, que ela pode ser assintomática ou oligossintomática, ou sintomática com febre, adenomegalia, hepaesplenomegalia, conjuntivite unilateral, que é conhecido como sinal de Romanin, miocardite e a meningoencefalite. Ela pode ser fatal em até 10% dos casos graves, a grande maioria com meningoencefalite, quase sempre fatal nos menores de 2 anos de idade. Essa fase, ela se caracteriza pela presença do Trypanosoma cruzi no exame direto do sangue e aproximadamente 2 meses após o início da fase aguda, o Trypanosoma cruzi desaparece da corrente sanguínea, podendo ser detectado somente por exames especiais, como o xenodiagnóstico, né, a hemocultura ou PCR. Após um período de latência de 10 a 15 anos, chamado de forma indeterminada, os pacientes podem evoluir para 3 tipos principais da doença, que é a forma cardíaca, a forma digestiva e a forma mista. Quanto à anatomia patológica, após a sua inoculação no organismo humano pela pele, pela mucosa ou outras vias, a forma infectante do Trypanosoma cruzi penetra no interior das células, especialmente em macrófagos e fibroblastos, onde logo se transforma em formas amartigutas e se reproduz.
e se forma o foco primário da infecção. Ao final de 3 a 5 dias instalado nos ninhos, os amastigotas se transformam em tripomastigotas, passando por um estágio intermediário de epimastigota. Ainda neste foco primário, pode ocorrer a degeneração da célula hospedeira e ou do parasita antes de se completar o ciclo replicativo, ou haver a complementação do ciclo parasitário com a ruptura da célula e a liberação do interstício do Trypanosoma cruzi, nas formas tripo, epi e amastigotas, e de componentes celulares, sendo mitocôndrios, restos de miofibrilas, dentre outros, os quais podem se constituir em imunogênios ou mediadores químicos, desencadeando no foco primário da injeção de uma inflamação aguda focal. Alguns dos parasitas liberados sob forma tripo e epimastigota escapam do mecanismo de defesa do organismo, invadem a linfa e sangue periférico e vão alcançar e parasitar células de outros órgãos. Após sua penetração nessas células, os parasitas reproduzem-se e constituem os ninhos secundários de formas amastigotas que originam epimastigotas e tripomastigotas, as quais passam à circulação sistêmica, fechando-se o ciclo que irá se repetir inúmeras vezes. Embora qualquer célula pode ser parasitada, o Trypanosoma cruzi mais frequentemente parasita macrófagos profissionais, células acessórias dos órgãos linfóides e fibroblastos, microglia, células de Schwann, células musculares estriadas e lisas, e o parasitismo neuronal parece raro. Quanto às formas clínicas, a doença de Chagas, ela possui a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, ela é caracterizada por miocardite difusa, com vários graus de severidade. Às vezes, são identificadas por eletrocardiograma ou ecocardiograma. Pode ocorrer pericardite, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, cardiomegalia, insuficiência cardíaca congestiva, derrame pleural. As manifestações clínicas mais comuns são febre prolongada e recorrente, cefaleia, mialgias, astênia, edema de face ou membros inferiores, hipertrofia de linfonodos e etc. As manifestações digestivas comuns são diarreias, vômitos e epigastralgia intensa, são comuns em casos por transmissão oral. Há relatos de icterícia e manifestações digestivas hemorrágicas. Em casos de transmissão vetorial, podem ocorrer sinais de porta de entrada, que é o sinal de Romanin, que é um edema bipalpebral unilateral, ou chagoma de inoculação, que é uma lesão a furúnculo que não supura. Já na fase crônica, passada a fase aguda, aparente ou inaparente, se não for realizado tratamento específico, ocorre redução espontânea da parasitemia, com tendência à evolução para as formas cardíacas, indeterminada, digestiva, a forma associada e a forma congênita. Na forma cardíaca, ela é uma importante causa de limitação do chagásico crônico. Ela é uma importante causa de limitação do chagásico crônico e a principal causa de morte. Pode apresentar-se sem sintoma, apenas com alterações eletrocardiográficas ou com insuficiência cardíaca de diversos graus, progressiva ou fulminante, arritmias graves, acidentes tromboembólicos, aneurisma de ponta do coração e morte súbita. As principais manifestações são palpitações, edemas, dor precordial, dispneia, tosses, tonturas, desmaios, dentre outros. Alterações eletrocardiográficas mais comuns
ocorrem o bloqueio completo do ramo direito, o hemibloqueio anterior esquerdo, o bloqueio atrioventricular e dentre outros. Já na fase crônica indeterminada, ela é uma forma crônica mais frequente. O indivíduo apresenta exame sorológico positivo sem nenhuma outra alteração identificável por exames específicos, sejam esses cardiológicos, digestivos, e essa fase pode durar toda a vida ou após cerca de 10 anos pode evoluir para outras formas, seja cardíaca, digestiva. Já a fase crônica digestiva, ela ocorre alterações ao longo do trato digestivo, ocasionadas por lesões dos plexos nervosos, com consequentes alterações da motilidade e morfologia, sendo o megaesôfago e o megacólon as formas mais comuns que ocorrem. Já na forma associada, conhecida também como cardiodigestiva, ela ocorre quando o mesmo paciente são identificadas pelas duas formas da doença, tanto a cardíaca quanto a digestiva. Já na forma congênita, ocorre em crianças nascidas de mães com exame positivo para Trypanosoma cruzi, que pode passar despercebida com mais de 60% dos casos. Em sintomáticos, podem ocorrer prematuridade, baixo peso, hepatosplenomegalia e febre. Há relatos também de icterícia, equimoses e convulsões devido à hipoglicemia. E também a meningoencefalite costuma ser letal nesses casos. Então, eu vou comentar sobre prevenção e controle da doença de Chagas. Uma observação importante é lembrar que a doença de Chagas ela não possui vacina. A prevenção da doença ela está relacionada com a forma de transmissão da mesma. O tipo de prevenção e controle ele é aplicado e recomendado mais em áreas rurais, mas as pessoas que moram em áreas urbanas também podem estar utilizando essas prevenções. Bem, o primeiro tipo de prevenção e controle é o desenvolvimento de atividades contextualizadas à informação, educação e comunicação, para atingir diferentes atores e cenários, né, sobre medidas preventivas e ferramentas de vigilância. Isso é promovido pelo próprio governo do estado. O exame de sangue também, que ele é vital para prevenir infecções por meio de transfusões e transplantes de órgãos, como a Ana comentou. E também para evitar que o inseto forme colônias, é recomendável pelo Ministério da Saúde algumas prevenções, como o uso de inseticidas residuais, né, por equipes técnicas habilitadas, e em áreas onde os insetos podem entrar nas casas, voando pelas aberturas ou pelas frestas, é recomendado o uso de mosqueteiros ou metálicas. Recomenda-se também, como medida individual, repelentes, roupas de mangas longas, botas, e durante as realizações de atividades noturnas, como caça ou pesca em áreas de mata também. Eu vou comentar um pouco sobre a distribuição da doença de Chagas em escala mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a distribuição dos casos da doença de Chagas, com base nas estimativas oficiais de 2018, afetou cerca de 6 a 7 milhões de pessoas pelo mundo. E a doença ela tem sido cada vez mais detectada nos Estados Unidos, no Canadá e em muitos países europeus e alguns africanos, países mediterrâneos orientais e ocidentais e países do Pacífico. Até então, a América Latina continua sendo a região mais afetada por essa doença. Quanto à doença de Chagas no Brasil, em dados mais recentes, referentes a 2020, foram confirmados 146 casos da doença de Chagas aqui no Brasil, com uma letalidade de apenas 2%. 2%, que significa apenas 3 mortes, onde todos os óbitos ocorreram no estado do Pará. A região norte apresentou a maior taxa de incidência da doença.
A maioria dos casos era do sexo masculino e cerca de 6% das mulheres estavam gestantes. A respeito da raça ou cor, 80%, 85% dos casos declararam-se como pertencentes à cor parda. Vale ressaltar que ocorreu a redução de 47% na notificação de casos suspeitos de fase aguda e 63% de casos confirmados por doenças de Chagas de 2020 em relação ao ano de 2019. A doença de Chagas no cenário regional, que é no estado do Pará. Os números de casos da doença de Chagas no Pará têm diminuído bastante nos últimos anos. Em 2019, foram 286 casos confirmados e 7 óbitos. Já em 2020, foram 215 casos e apenas um óbito. Isso gera uma redução de 85,7% no número de mortos. Nos 3 primeiros meses de 2021, já foram notificados 35 casos. No caso, obteve uma redução de 49,2% em relação ao mesmo período em 2020. Atualmente, o Pará aparece em primeiro lugar no ranking nacional registrado de doenças de Chagas. Isso é um referente aos anos de 2007 a 2019. Mas a gente pode ver, como a Tainá apresentou dados de 2020, ele ainda continua nesse ranking nacional, com cerca de 80,95% do número de casos confirmados da doença no Brasil. Aqui a gente pode ver que o modo de transmissão, no nosso slide, ele é 80% oral, ou seja, o número de casos agudos notificados no estado do Pará de 2007 a 2015 era 80% por via de transmissão oral. A gente sabe que alguns sintomas da doença de Chagas são muito semelhantes ao da Covid-19, principalmente na fase aguda. A CESP acredita que isso seja uma das razões para o menor índice de notificações em tempo real. Ou seja, os números de casos da doença de Chagas podem ter diminuído entre os anos no final de 2019, 2020 e 2021, por conta da semelhança com os sintomas da Covid-19. Ou seja, a pessoa muitas vezes vai acreditar que está com Covid e não com a doença de Chagas. Isso mesmo podendo até levar à morte e a pessoa não sabe com que ela está. Então, lembrando, se você sente alguns sintomas semelhantes ao da Covid e fizer o teste e der negativo, não descarte a hipótese para a doença de Chagas. É de suma importância que esse controle continue acontecendo, porque com isso as pessoas podem estar morrendo sem saber como. E também, essa aqui é a nossa lista de referências bibliográficas, e também está disponibilizado no CIGA pela professora Ellen um artigo que ela publicou para a gente sobre doença de Chagas. Ele é muito interessante, então se você sentiu a necessidade de procurar saber mais sobre a doença de Chagas, pode entrar no CIGA da turma e entrar na disciplina de protista, que lá você vai encontrar o artigo que a professora disponibilizou, que é muito interessante, contei quase tudo, muitas coisas sobre a regional aqui na doença de Chagas no Pará, e também as referências bibliográficas que a gente disponibilizou para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem escutado a nossa apresentação, por terem visto. E qualquer dúvida, podem chamar a gente aqui agora nesse horário de aula, que a gente pode responder vocês. Obrigada.